Olá, seja bem-vindo ao Chutando Baldes dessa semana. Temos uma entrevistada muito legal, Renata Massalai, neuropsicóloga, vai estar falando um pouquinho pra gente sobre ansiedade. Eu também vou estar aqui com o meu amigo Anselmo e a gente vai estar colocando perguntas para ela. Por que eu estou aqui falando já com você assim sozinho? A gente gravou a entrevista todinha e por alguma coisa, esse pedacinho que eu te dou as boas-vindas acabou não casando ali, não conciliando com a imagem. Então eu quero que você seja bem-vinda e já vamos acompanhar agora a Renata se apresentando. Renata Massalai é a convidada nessa noite. Vamos acompanhar? Ciências pela PUC do Rio de Janeiro e atuo no momento com crianças que têm transtorno de neurodesenvolvimento, com autismo, transtornos de aprendizagem e assim amo muito minha profissão e nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a ansiedade, que é tão comum no nosso dia a dia, importante estar trabalhando, né? É verdade, Renata, e nessa temática geral, eu já quero começar com uma pergunta assim que talvez esteja já colocando aí na sua vida e na sua vivência uma dúvida bem grande. Renata, o que de fato é ansiedade? Existe de fato uma definição para ansiedade? É uma doença? O que seria a ansiedade? Para esclarecer para quem está em casa, para o adolescente que está assistindo, o que seria ansiedade de fato? Bom, a ansiedade, gente, ela é uma emoção, tá? Primeira definição bem clara e simples para vocês é que é uma emoção, que ela é importante para nos tirar, muitas vezes, da zona do conforto, nos colocar em situação de alerta, para nos proteger como um mecanismo de defesa. Ele é importante durante a nossa evolução, ela foi fundamental para a sobrevivência. Então, ela libera cortisol, libera, adrenalina, né? Adrenalina para que a gente possa efetuar as atividades, nos tirar aquela posição, já está pronto, preparado, a fuga, esquiva de situações que possam também trazer perigos. Só que ela se torna patológica quando há excessos, quando atrapalha as atividades diárias, né, das pessoas, quando vai atrapalhar o seu desempenho aí profissional, quando vai prejudicar a sua forma de viver com esses excessos, né, que às vezes a gente acaba fazendo esses excessos pela forma como a gente pensa, pela forma como a gente interpreta as situações do dia a dia. Então, é muito importante a gente poder ter o cuidado, né? O que está sendo em excesso nesse pensamento? Porque todo pensamento, segundo a abordagem que eu sigo, que é a terapia cognitiva comportamental, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai promover um comportamento. Então, essa forma de abordagem, ela nos leva a pensar que o pensamento ele vai gerar o sentimento e o sentimento comportamento. Então, a gente tem que ter o cuidado. O que esses pensamentos podem fazer, a forma como eu estou enfrentando uma determinada situação, uma prova, por exemplo, que eu tenho que me submeter no dia a dia, o exame, né? Um próprio coronavírus aí, que nós estamos passando, como que eu estou lidando com essa pandemia. Tudo isso vai desencadear essas reações neurobiológicas, né? Neurofisiológicas, a taquicardia, sudorese, tudo isso que vem decorrente da forma como nós interpretamos. Então, por isso que a gente trabalha bastante em consultório com questionamento socrático, que é questionar, peraí, desde quando é a melhor forma de enfrentar uma pandemia, uma prova, ou a necessidade de aprovação? Será que essa pessoa, né, gostou de mim? Será que eu fui aprovada nessa entrevista de emprego? Às vezes, essas questões que a gente procura de aprovação social, tudo isso pode desencadear ansiedade, e que a gente é importante questionar, né? O que eu ganho com isso? O que eu perco? Né? Qual a evidência de que a melhor forma de enfrentar é desse jeito? Será que existe outra forma de eu enfrentar isso? E a gente enfrenta substituindo pensamentos disfuncionais, automáticos que vêm. Então, diante de situações, elas podem desencadear esses pensamentos automáticos disfuncionais, que são o quê?
essa catastrofização, por exemplo, que é um dos grandes sabotadores que a gente tem. Achar o pior das coisas. Olha, tem a pandemia, então agora todo mundo vai morrer, acabou a vida. Então a gente tem que ter o cuidado disso. Ou fazer leituras mentais, né? Olha, eu acho que essa pessoa não gostou de mim. Com base no seu próprio sentimento, a gente faz a leitura mental, ou a gente chama de vidente, né? Fica lendo o que o outro está pensando. Então, tudo isso a gente tem que questionar. Ou o pessimismo também é um dos grandes geradores aí de ansiedade. Olhar a ótica do lado que tudo está ruim, ou valorizar muito o que é negativo, esquecer as coisas boas da vida, né? Esquecer o lado bom, não enfatizar as coisas tão ruins que existem, que todo mundo passa, né? Para nós crescermos, para a gente ter a maturidade que tem, precisa de passar pelo sofrimento. A gente entende que tudo isso é ganho, né? Hoje, por exemplo, tudo que eu passei na vida, eu posso poder abençoar as pessoas com a minha profissão, né? Então, a gente vai aprendendo a administrar. A gente tem que administrar. Será que eu estou sendo um bom gestor das minhas próprias emoções? Será que eu sei lidar com a ansiedade, ou ela que domina a minha vida? Quem é que está no comando? A emoção ou você? É você que dirige o que você faz com a sua história. Legal, Renata. Você falou um item que eu achei interessante, né? E o tema foi ansiedade. Eu sou muito ansioso. Mas eu percebo que eu vim pensando, né, para o dia de hoje, mas a ansiedade me levou a locais bons, situações boas, igual você falou. Eu ficava ansioso para a prova, aí eu lembro que eu estudava mais, né, que eu ficava preocupado, eu estudava mais e mais, e tirava um 10 quando eu ficava ansioso. Quando eu estava tranquilo, nunca tirava nota baixa, né, mas não tirava a nota que eu podia. Então, contrapartida também, eu já fiquei ansioso, né? Fiquei triste ali, né? Fiquei assim, com um sentimento não muito legal, né? E não foi boa a experiência. Aí minha pergunta para você é: existem níveis ou tipos de ansiedade para mim saber? Não, estou numa ansiedade ainda legal, né? Não, estou ansioso demais, vou procurar uma ajuda, ou vou, como você falou, vou repensar, né, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Você podia explicar um pouquinho para a gente desses níveis ou tipos e quais as consequências desses tipos de níveis? Então, pessoal, pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o nosso manual de cabeceira para trabalhar no consultório psicólogos, né, psiquiatras, o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, de Transtornos Mentais, a gente segue ele como referência para diagnosticar a ansiedade. Quanto essa ansiedade ela é benéfica, no caso, como você abordou, de tirar da zona do conforto e agir. E aí vem a benevolência da ansiedade. Agora, o lado ruim é quando isso vai atrapalhar a sua atividade do dia a dia, atrapalhar você viver, né, de uma forma equilibrada, com saúde emocional. Então, nós temos a fobia específica, por exemplo, que é um dos, né, que é diagnosticado no manual do DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Por exemplo, é um medo que tem ali de coisas ou objetos, que pode evocar toda essa reação de ansiedade, como uma injeção, medo de voar, um medo de... sei lá, de animais específicos, medo de barata, né? Por exemplo, eu tenho. Então, isso tudo pode desencadear toda essa ansiedade, que vai dar a sudorese, taquicardia. E esses sintomas têm que persistir aí pelo menos por 6 meses para ser diagnosticado como transtorno específico ali da ansiedade, a fobia específica. Então, taquicardia, sudorese, né, formigamento nas mãos, aquela tensão muscular que ocorre, sabe, você fica assim totalmente com dificuldade de prestar atenção nas coisas, porque quando a gente está ansioso, aqui no córtex pré-frontal, existe o rebaixamento das funções cognitivas. Então, até a atenção fica diminuída, isso é comprovado em artigos científicos. Então, tudo isso bloqueia o potencial de aprendizagem da gente. A gente tem que ter cuidado para a gente ser o maior amigo da gente, não inimigo, né? Cuidar muito bem dessas emoções. E, então, assim, existe essa fobia específica, a fobia social, aquelas pessoas que têm medo de conhecer, sair na rua, ver pessoas estranhas,
Se isso se persiste por mais de 6 meses, é considerado como já um cuidado para a gente tratar em consultório, né? Então, então a gente tem que ter muito, observar ali, tem medo, ver uma pessoa desencadeia essa taquicardia, essa boca seca, diarreia, tontura, náuseas que as pessoas vão tendo, podem decorrer disso. Ou seja, é uma reação disfuncional diante de uma situação social. Então, para isso a gente tem que trabalhar. Outra questão também, outro tipo de ansiedade que eu preciso abordar aqui é o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno que, por exemplo, envolve aquele medo que a gente tem do dia a dia, coisas vivenciadas do dia a dia, e que também vão ocorrer dentro dessa persistência de 6 meses. Medo de acontecer uma catástrofe, medo o tempo todo de ficar doente. E se isso se persistir, pode ser um indicativo de transtorno ansiedade generalizada. Por exemplo, a gente fala para um adolescente que está se preparando para um Enem. Isso. Se encaixaria nesse quadro, desde o início do ano, até que esse ano está um pouco mais tenso ainda, posterga a prova vai ser adiada, não vai ser? Não sei o quê. Ele se encaixaria nesse quadro, então, porque seria uma coisa assim, do dia, né, de um movimento escolar, mas que gera no adolescente essa tensão e essa ansiedade. E ele tem que reconhecer também pelo diagnóstico do DSM-5 que é difícil para ele controlar. Então, geralmente, os pacientes, eles sabem que têm essa dificuldade de controlar a ansiedade, mas mesmo eles falam, olha, é muito difícil conseguir controlar, é algo que se torna difícil, né, para eles controlarem. E outra coisa importante para eu poder abordar aqui é a questão neurobiológica, porque o fator da ansiedade, eles são 2, assim, que eu não posso deixar de falar. São múltiplas etiologias, aí, causas que faz com que a gente possa ter a ansiedade. E uma delas que a gente precisa abordar é a alteração no nível dos neurotransmissores, a serotonina e o GABA. Então, quando ocorre, que é um ácido, né, com nome ali bem grande, GAMO, que eu não gravei, mas eu vou falar aqui que é o GABA, depois vocês pesquisam aí no Google, e a serotonina. Então, essa alteração nesses neurotransmissores e ácidos aí presentes podem, eles geram essa resposta de ansiedade. E aí, voltando, a gente falou da fobia específica, pode ser injeção, agulha, né, animais, enfim. Transtorno de ansiedade generalizada, que é relacionado com as situações do dia a dia, em que a pessoa reconhece que tem essa dificuldade de controlar, né, sabe que precisa de um profissional, porque o tempo todo dá taquicardia, o tempo todo fica pensando que vai ter alguma doença, vai acontecer algo ruim. Então, aí a gente, se persistindo com esses sintomas comportamentais, a gente já precisa ter um ponto de atenção. Também não posso deixar de falar aqui com vocês, além da fobia social que eu abordei, o ataque do pânico, né? Porque está totalmente ligado. Porque o ataque do pânico, ele tem vários uns sintomas que ele culmina também. Em 10 minutos a pessoa pode ter toda essa sensação ali de morte, de sufocamento, de asfixia, de achar que vai morrer ali naquela hora. E isso está descrito pelo manual do DSM-5, dificuldade ali de respirar, e toda essa sintomatologia, sudorese, coração fica ali a 1000 por hora. Enfim, então a gente tem que saber disso. E existe esse transtorno do pânico com agorafobia ou sem agorafobia. Com agorafobia, são situações que a pessoa não tem como fugir, onde ela não encontra um local para fugir. Por exemplo, numa fila do aeroporto, numa ponte que ela está atravessando. Então, todas essas situações onde não há lugar para fuga, pode gerar, com agorafobia seria isso, pode gerar esse excesso aí de ansiedade, de desespero aí, esse horror, terror ocorrendo por causa dessas reações que vão ser ativadas. E toda vez que estiver diante de estímulos, também tem, gente, eu não posso deixar de falar, o transtorno de estresse pós-traumático.
também gera ansiedade. Pessoas que passaram ali por assalto, por violência, né, morte, presenciaram morte de alguém, tudo isso pode também gerar ansiedade. Geralmente essas ansiedades aí, elas não estão associadas a outros transtornos mentais, como a gente citou, fobia, elas não têm os fatores ansiogênicos associados, né? Como eu estava abordando com vocês, a fobia geralmente acontece por si só, né? Não associados nem ao uso de substâncias também, como drogas ou medicamentos. Tá? Então, você colocou aí muito bem, e em cima de vários desses níveis, algumas coisas que o corpo reage, como a sudorese e todas essas coisas biológicas, diarreia, né? tudo Mas isso. existe problemáticas principais que o excesso de ansiedade pode trazer? Você comentou aí, por exemplo, dessa parte cognitiva, a perca, né, de algumas funções e de foco. Existem, assim, olha, esses são os fatores que podem, assim, gerar, são os maiores consequências, né, do excesso de ansiedade. Existem mesmo, isso aqui é comprovado que é uma consequência, assim, enorme gerada pelo excesso de ansiedade. Sim, então assim, é comprovado que há um rebaixamento, né, no córtex pré-frontal, nas funções cognitivas de atenção, que aqui ela é responsável, essa área, gente, pelo nosso conhecimento ali do raciocínio, a parte de memória de trabalho, a parte de alternar curso do pensamento, a parte que é a flexibilidade cognitiva, do controle inibitório. Então, existe essa dificuldade da inibição, uma das principais, além da atenção, de focalizar, porque você fica tão botando o evento estressor na sua frente, que você esquece de focar a forma de solucionar a situação, formas assertivas de enfrentar, e aí isso acaba evitando. Existe uma dificuldade de inibição do controle dos impulsos. Então, que é o controle inibitório, que também fica aqui na parte do córtex pré-frontal, na área dorsolateral, né? Porque existe a área dorsolateral, que é responsável por esses raciocínios, julgamento, moralidade, a área da atenção compartilhada, atenção sustentada, várias funções cognitivas aí, linguagem também, né, que a memória de trabalho é muito importante para a formulação da linguagem, da conversação, manter conversação. Então, são funções muito importantes. E na ansiedade, ela pode estar prejudicando nesses quesitos da atenção e de inibir os impulsos. Então, geralmente, quando a gente está ansioso, está totalmente relacionado com a impulsividade. A pessoa age sem pensar, né? Inibe aquele bloqueio, porque o sistema límbico parece que não consegue bloquear ali, não consegue... Existem essas alterações aí nos neurotransmissores da serotonina, do GABA, do ácido, né, do GABA. Isso impede essa inibição no sistema límbico, que é a área afetiva motivacional. E a gente precisa ter essa autorregulação para que a gente possa saber se comportar diante de um evento que cause ansiedade. E a gente, na terapia, a gente ensina a identificar quais os fatores preditivos que podem te gerar ansiedade. Então, é uma prova? É o que te tiraria a tua paz? É isso que a gente tem que se conhecer. Porque se você não saber quem você é, não se conhecer por meio da terapia, tudo isso, você se torna refém de você mesmo. Por isso que a terapia é tão importante para o autoconhecimento. Para você questionar e ver, eu estou sendo ansioso ou ansiosa porque eu estou esperando ser aprovada nesse concurso. Existe outra forma de enfrentar sem eu sofrer? Então, muitas vezes a gente vive a ansiedade, é o excesso do futuro. E o seu presente, onde é que fica? Foi roubado, você sequestrou. Você está sequestrando o seu futuro, né? O seu presente, desculpa, o seu presente, o seu futuro, você está vivendo só o futuro. E nós temos que viver o dia a dia. O que você tem agora? Agora eu estou aqui com o Gabriel, com o nosso irmão Selmo, todos, né, aqui presentes. Para quê? Para poder viver. Se eu estiver aqui pensando, por exemplo, na palestra que eu vou fazer, lá em agosto, que eu vou dar palestra no dia 22,
eu não vou viver o presente, eu não vou desfrutar do que a gente está aqui tendo esse momento de qualidade. Eu vou deixar de apreciar. Então, por isso que uma das importantes aí terapias se enquadra, né, a gente distrair, tirar o poder, o foco desse evento estressor, através de meditação. Eu sei que eu vou ficar quieta, senão vou estar respondendo as perguntas já. Vou ficar quieta, senão vou responder. Peraí. Pelo que entendi, que você falou, não sei se eu entendi corretamente, é uma pergunta. Então, eu posso dizer que a ansiedade está relacionada ao medo? São coisas que andam juntas, entendeu? Andam juntas. E... Ansiedade e medo, elas andam juntas. De que forma, né, acontece esse casamento? E nosso propósito aqui, não é que falar algo especial, que assim, nosso propósito aqui é realmente, você falou uma coisa muito interessante que eu achei, né? Viver o presente, aproveitar o presente também. O futuro, ele é importante, mas eu não posso ficar só lá no futuro e não aproveitar agora. Tem um professor que fala o seguinte: foca no seu momento. Não pensa no final do curso, foca no momento. Termina, no hoje, no divide agora. em várias etapas e você trabalha sempre o seu agora. E na adolescência, acontece que a gente sai da infância inocente, não se preocupa com muita coisa, né? A gente entra na adolescência e começa esse monte de sonhos, né? Cobrança, aí gera amizade novas, mais um monte de coisa. E esses medos, assim, como um adolescente pode tratar assim, esses medos, essas angústias? Então, eu uso muito a abordagem, além da neuropsicologia, para estimular funções, né, cognitivas que estejam em defasagem, alterações cerebrais que possam ocorrer, ou até para potencializar a aprendizagem. Eu também amo a área comportamental, né, do Skinner, gosto muito, atuo com o Skinner, behaviorismo radical, e a terapia cognitiva comportamental da Aaron Beck, que é aquilo que eu falei no início: pensamento gera sentimento. Então, você tem que reestruturar suas crenças, mudar a forma de pensar. A forma da gente trabalhar a ansiedade é identificar, peraí, onde é que está fazendo, em que momento. Por isso que a gente coloca os cadernos, né, de treino cognitivo para ver aonde que está sendo ativado, em que situação. O momento que eu esperava algo e não aconteceu, né? Algo que isso me gerou ansiedade. Então, existe outra forma aí, as perguntas, né, para reestruturar crenças disfuncionais. Existe outra forma de enfrentar essa situação? Desde quando a forma como você pensa é verdade absoluta, né? O que você ganha com isso? Me dá a lista aqui, qual a evidência? Vamos fazer a prova desses pensamentos. O que é negativo nisso aí? Se existe nova forma, você trocar. Se você pensar dessa outra forma, por exemplo, não aconteceu como eu queria nesse ano, vai acontecer, então vai ter o ano que vem, nós vamos tentar, vamos aprender a esperar. Uma das coisas que gera ansiedade é saber esperar, né? Todos nós, ainda mais como cristãos também, esperar promessas. Então, Deus está sempre tratando o caráter da gente, trabalhando que tudo é no tempo dele, e a gente precisa cooperar com o Papai do Céu. Como? Cuidando da nossa mente. Né? A gente é cooperadores do reino de Deus como filhos dele. Mas também pensar como ele pensaria. Peraí, vou agir dessa forma impulsiva? Será que eu sofrer, ficar coração... que a gente começa a ter reação e não tem controle. Isso começa a te dominar, aí bloqueia todo o teu potencial de ter solução. E você fica travado, às vezes. Por quê? Porque você está produzindo isso pela forma como você está encarando a sua vida. Eu falo bem direto mesmo. Porque a terapia, assim, gente, é direto para mudar, né? Para mudança, a gente tem que ser direto. Então, o que você está fazendo na sua vida? O que marca que você está deixando? Alguém que confia plenamente em Deus e entende que a gente não tem controle de nada, porque outra coisa que gera ansiedade, quero o controle das coisas, né? Perfil do autocontrole. Quando perco o controle, tiro o meu chão. Então, trabalhar as emoções. Será que eu consigo me recuperar facilmente disso? Ou eu fico meses ali em desespero? Então, a inteligência emocional também é saber se recuperar de eventos estressores, eventos que te geram ansiedade. E aí tudo é forma. Tem outra forma de reagir? O que eu posso fazer para fazer diferente? Perguntas que a gente faz. Por exemplo, entre essa sessão e a próxima, como que eu posso também ficar sabendo que você
está colocando essa ansiedade no seu devido lugar, porque tudo é importância que você dá. Quanto mais poder você dá a essa expectativa, mais refém você fica dela. A aprovação dos outros, mais refém você vai ficar na necessidade de ser queridinho por todos. Aí você vai ficar escravo do que o outro quer. Então, a gente vai ter que aprender a administrar. Peraí, desde quando que isso é verdade? A gente não questiona, porque são os pensamentos automáticos, sabe, Gabriel e Selma? E o pessoal que está em casa aqui assistindo a gente fica sendo sequestrado por isso, porque não questiona. É como eu gosto de fazer, como se fosse assim, um para-brisa do carro, está ali, e você deixa aquela sujeira, você não limpa. Aí vai só acumulando lixo emocional. Mas esse lixo vai respingar na sua vida. E se você não tratar, pode ter problemas, pode gerar a síndrome do pânico, que é tão comum a gente ter no consultório. As doenças também psicossomáticas, o vitiligo, que tem psoríase, e tantas outras, que a gente sabe que tem causa emocional. É tudo, gente. A gente se adoece pela forma como eu penso, como eu sinto, e o comportamento que eu enfrento diante disso. Então, outra forma importante também é a distração, meditar. Claro que a gente pode meditar a palavra de Deus, que não tem coisa melhor nessa terra do que se apropriar dessa palavra de poder. O evangelho é poder, gente. Então, a palavra de Deus é poder para a gente. E eu gosto muito de falar que no versículo da Bíblia fala que assim como a gente pensa, nossa alma é. Então, a Bíblia fala tudo. Como o homem imagina, assim ele é. Então, olha, cuidado dos seus pensamentos. Né? A Bíblia até fala em Filipenses 4 que o quê? Tudo que é bom, tudo que é honesto. Se há, né, tudo isso você tem que pensar. Nisso esteja o seu pensamento. Então, nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto. Se não está, você questiona. Espera aí, não estou seguindo o padrão que Jesus faria se tivesse em meu lugar. E, Renata, dentro dessa terapia, né, desse processo terapêutico que a pessoa que está passando por essa síndrome, por esse comportamento ansioso demais, dentro dessa terapia são duas perguntas em uma, né? A primeira, se é um tratamento que também usa de medicamentos dentro do consultório, e a outra parte é o que a família, os amigos, as pessoas que estão em volta podem ajudar nesse tratamento a essa pessoa que está passando por essa situação. Então, a terapia medicamentosa também é importante. Geralmente, os médicos utilizam o benzodiazepínico, mas onde tem sido mais efetividade medicamentosa tem sido os medicamentos para tratar a depressão. Também tem sido bem promissores para tratar a ansiedade. Tá? E quanto à questão da família, nas famílias, é importante compreender, porque às vezes quando a gente julga, você faz, né, barulho demais, você não sabe reagir. A gente não tem manual de instrução para viver, né, gente? Todos nós aqui estamos vivendo, aprendendo, sendo moldados por Deus a cada dia. Então, a gente tem que ter o cuidado de compreender, se colocar empatia, não julgar. Cada um tem o seu gigante para derrubar. Para mim, pode ser um gigante a ansiedade, para o outro, não. Para o outro, é mais insegurança. Cada um tem o seu gigante para derrubar. Então, é empatia, se colocar no lugar do outro, é conversar. A gente fala isso muito com os pais na terapia, né, com a clínica infantil. Olha, como é que você está reagindo? Você está conversando? Filha, eu entendo que você está sofrendo. Filha, eu entendo. Como eu posso fazer para te ajudar? Você ser ouvido, você ser colocado no lugar, se sentir uma fala dessa, é poderosa. As palavras, elas têm poder. Então, é abrir a boca para se colocar no lugar e abençoar. Vamos orar juntos? Também a oração ela é poderosa. Quantas vezes já me acalmei quando eu entreguei meus fardos para Deus, né? Que o jugo dele é suave. Toda vez que eu oro, a gente sai outra pessoa, não tem como. E outra questão importante é isso, é conversar, ter o diálogo, não criticar. Essas críticas aí podem afundar mais ainda, deixar ali o adolescente rebelde. Todo mundo quer se sentir compreendido, sabe? Cada um reage de uma forma. Não adianta a gente falar que o filho, a filha, tem que ser dessa forma. Não, a subjetividade dele é essa. Vamos ajudar a trabalhar o que ele tem, o potencial que ele pode se desenvolver. E isso tem que ter um estilo de educação parental positiva, que é o quê?
quer ser, antes de tudo, amigo e amor com limites, né? Amor sabendo corrigir com amor. Ó, eu entendo que você está sofrendo por causa desse resultado do Enem, mas saiba que o seu tempo vai chegar. Vamos saber esperar com qualidade? Enquanto não tem a prova do Enem, o que você pode fazer que te dá felicidade? O que vai te dar dopamina, serotonina? Você vai o quê? Vai na praia, você vai ver natureza, pintar um quadro, vai em coisas, traz à memória o que diz a Bíblia, o que te traz a esperança. E na psicologia é a mesma coisa. Faça as coisas que te dão alegria, faz exercícios físicos, ajuda também na ansiedade, né? Você trabalhar, distrai, faz caminhada, ande com os amigos, converse, ligue numa pandemia dessa, vendo videoconferência, né? Fale, mantenha seus contatos. Veja como você pode fazer a diferença nessa pandemia. Né? A gente vai ser refém ou a gente vai fazer a diferença? Deus está nos chamando hoje para a gente fazer a diferença. E isso só depende da gente, da forma como a gente pensa, a forma como a gente transmite os nossos pensamentos. Então, vamos cuidar deles e isso eu não posso fazer por ninguém. Posso na terapia, sim, mas você é o gestor da sua história. Você é o líder. E que página da história você está escrevendo? Alguém que nunca confiou em Deus, porque a ansiedade é falta de fé, né? É mostrar que você não está sendo cuidado, que você está sendo jogado pelas circunstâncias da vida. E Deus, onde é que Ele se enquadra na sua história? Se tudo é só preocupação e desespero. Legal. Legal, foi muito legal, né? Você tirou várias dúvidas nossas e conhecimento técnico, né? Muito legal para a gente. Eu sou incentivador, né? Se alguma coisa na pessoa está deixando ela triste ou está roubando a felicidade dela, felicidade é muito bom, né? A juventude, a adolescência é um momento o pessoal fala de muitas experiências, mas muita felicidade também, né? Muita alegria. E eu sou incentivador. Se você tem algum problema que está roubando a sua felicidade, busca uma ajuda, né? E pensando em termos, muito legal que você colocou da fé também, eu não sou daquela pessoa que, a ansiedade, no passado você ouvia isso, né? Eu acho que sou um pouco mais velho que vocês, você colocou uma coisa muito importante. Você está ansiosa, você não tem fé. Aí se eu buscasse um profissional, aí me via pior ainda, né? Porque não tem fé e foi buscar um profissional. Eu sou apoiador de busca um profissional. Mas a minha pergunta para você é, e o papel da fé, né? Você colocou muita coisa legal, dá um recado para os nossos adolescentes, né? Você já colocou, né? E colocar mais um pouco sobre a fé, né? O profissional, nós vamos falar, é importantíssimo, e o papel da fé nesse momento, para ser menos ansioso. A Bíblia fala, não estejais ansiosos com coisa alguma, né? Como que eu trato a fé, né, para poder me ajudar nesse processo? É uma escolha, né? Assim como diante de um evento que pode te desencadear aí, a ansiedade, a gente que vai tomar decisão. Vou sofrer ou vou buscar a solução? Ou eu vou ficar desesperado, ter um monte de reação que eu não tenho controle. A gente que toma a decisão. Tomada de decisão também aqui no córtex pré-frontal, tá, gente? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Peraí, o que eu vou escolher ser? Que decisão eu tomo? Eu decido sofrer? Eu decido ficar com taquicardia? Eu decido fazer mal para mim? Ou eu decido enfrentar isso de outra forma? Que outras formas que eu posso enfrentar de forma positiva? E a fé é a mesma coisa. Eu escolho. O meu caráter vai ser aprovado por Deus à medida que eu manifesto que eu sou dependente dEle. Ele tem que ver em você nada do seu eu, do seu desespero. Você tem que, né? Ele quer ver você totalmente assim, não tem controle, não sei o que vai fazer. É tudo teu. É realmente, mas não é entregar e ficar com aquele o osso que eu não quero largar, pega aqui, Dizem às vezes não. que você, uma vez o David falou isso aqui na igreja, né? Nós oramos, entregamos nas mãos de Deus e na hora do amém, a gente toma de volta. Toma de volta, né? Aí fica com aquilo no coração. Ai, meu Deus, será que eu vou ter o resultado? Ai, Senhor, já entreguei, mas, meu Deus do céu, será que fulano ficou chateado comigo com essa situação social que eu passei? E fica com aquilo na cabeça, e aquilo vai alimentando a ansiedade, você está produzindo o seu próprio mal. Então, a gente tem que pensar muito com o coração no que a gente produz no nosso pensamento, através do que a gente pensa. Questionar bastante. É verdade absoluta? Será que eu sou o dono da razão mesmo? Será que eu tenho poder absoluto? O que eu penso acabou, é universal para todo mundo? Né? Porque cada um tem um ponto de vista diferente.
A diversidade de vida, de estilo de educação, tudo isso promove as diferenças, as subjetividades. E isso aqui enriquece o nosso convívio, são as diferenças. Então, a gente precisa aprender a usar a fé. E a fé não adianta, não é boca. Boca fala o que quer. Você quer conhecer as pessoas? A gente fala na psicologia, comportamento. É a mesma coisa, Deus está vendo, é a sua atitude. O que você está entregando? Tem algo aí que não está entregue? O que você está guardando o sofrimento para você? Que se você entregasse a Deus, você não estaria sofrendo desse jeito. Estou falando aí para o recadinho para os adolescentes, para o pessoal da igreja. Você estaria aí sofrendo. Então, se você entregou, você vai falar assim, ó, viver como se Deus já tivesse feito. É viver como se... Ou não, porque o não dele também é bênção, tá? Quando Deus, você vai entender lá na frente que ele não te deu porque era algo melhor que ele tinha para você, mas isso você não entende na hora. O tempo dele, ele te revela que foi o melhor não da sua vida. E se for o sim, é o sim com graça, é viver como se ele já preparasse. Eu sempre falo, quando a gente ora, clama ao Senhor, ele nunca dá as coisas da mesma forma. Ele devolve da forma dele, mas ele faz. Ele trabalha no silêncio. Quando você está orando aí, perseverando, ele está aí trabalhando a seu favor, ele está agindo, ele está fazendo o jeito dele, e é no tempo dele. Lembra do paralítico, 38 anos? Né? Que a gente sabe da história da Bíblia. Todo mundo tem seu tempo. Sara, com quantos anos que foi ser mãe, gente? Não é fácil, a gente tem que abrir muito mão do nosso eu. Mas viver com Cristo é isso, morrer é lucro, é matar seu eu o tempo todo, é estar o seu eu sendo trabalhado por Deus. E, gente, no final saber que tudo que Ele fez foi perfeito. Entender que tudo que Ele faz coopera para o nosso bem. Então, que a gente possa ser aprovado, porque o tempo todo a gente é testado na fé. Ansiedade, preocupação, olha, isso acontece o tempo todo. Dessa geração ainda, cheio de estímulo aí social, de mídia, né? Informação instantânea, vários input, output de dados que a gente tem que ter. O cérebro da gente fica ansioso mesmo, não tem como. Verdade. É muita informação. Por isso que essa pós-modernidade cresceu o ostracismo e a depressão também. E a síndrome do pânico também. Olha o que a gente tem produzido, que a tecnologia, o lado negativo. Claro que o lado positivo é conhecimento, é cursos, coisas boas. Mas é a gente saber usar isso. Deus quer que a gente tenha discernimento espiritual para saber aquilo que é bom e aquilo que não é bom. A mesma coisa do pensamento. O que eu vou ser? Eu vou ser filtro ou vou ser esponja? Eu vou filtrar agora, depois desse encontro? Ou eu vou ser a esponja que vai absorver qualquer situação lá fora vai tirar meu chão? O que você vai decidir? É o filtro na nossa mente. Vamos escolher ser filtro. Vamos blindar, gente, porque o inimigo, vou te falar, hein, que ele ataca nas emoções, não é brincadeira não, ele acaba com a gente. É o maior inimigo da gente cristãos, é a emoção. E a Bíblia fala o quê? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda o que você está deixando entrar aí. Guarda o que está aí dentro de você. É precioso. Deus está provando o que está aí dentro. Né? Se tiver nessa reação do desespero, piripaque, ansiedade, pânico, quer dizer que você não está confiando. Você está escolhendo ser refém do que a gente faz de mal com a gente mesmo. Que às vezes o maior inimigo não é o outro, é a gente mesmo. É a nossa mente. Pense nisso com carinho. Certo, certo. Então, eu queria agradecer a toda a equipe que está aí, Gustavo, Edil, o Cristiano, obrigado a todos que estão aí com a gente nessa entrevista. A gente já está chegando no final dessa entrevista e olhando agora para você, eu queria dizer que tome essas verdades bíblicas, esses valores espirituais, que você tenha certeza que Deus está cuidando da sua vida, não sequestre o seu presente, né? Como a Renata falou,
mas tenha uma projeção de futuro em Deus. Então, tenha fé que Deus vai cuidar do seu futuro. Viva o presente, viva o hoje. Nós vamos continuar aqui a nossa sequência de entrevistas. Então, sexta-feira que vem, às 19h30, nós teremos mais uma temática. Vamos estar aqui com a psicóloga Pamela falando sobre suicídio e automutilação. Então, vai ser uma temática muito show. E, Anselmo, mais uma vez, obrigado, meu amigo, por estar aí. Tamo junto semana que vem. Renata, muito obrigado. Foi de fundamental importância e esclarecedor para a gente. E a gente quer agradecer você que esteve acompanhando. Então, um beijo virtual, um abraço à distância. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.